Vamos lá, qualquer coisa vocês me falam, tá, gente? Vamos lá. Tá. Tá. Bem, hoje damos continuidade na aula passada, né, no caso que era sobre ansiolíticos e hipnóticos. Na aula passada falamos basicamente sobre um grande grupo que é mais utilizado nesse caso para tratar a ansiedade e para induzir hipnose, no caso para o sono, que são as benzodiazepinas, no caso, né? E também falamos sobre como inibir, basicamente, como inibir se alguma pessoa se intoxica, basicamente, com benzodiazepínicos, no caso, diazepam, exemplo, já teve muitos casos de suicídio. Então, você utiliza um medicamento que é o flumazenil, que é um antagonista benzodiazepínico, ou seja, se opõe à ação do benzodiazepínico. Então, também falamos dos mecanismos de ação. Enfim, os benzodiazepínicos são uma grande classe farmacológica. Obviamente, hoje a gente vai falar de outro tipo de ansiolíticos, falar de barbitúricos e de outro tipo de hipnóticos que estão presentes. Tem vários atualmente. Geralmente a gente vai falar aqueles que são clássicos, os primeiros, né? Obviamente já saíram, tem mais no mercado, né? Como já vamos explicar hoje. Tem até a gente vai falar um pouquinho do Dramin, né? Você fala, se ele está aqui, mas o professor não está aqui. Então, a gente vai falar aqui o que aconteceu com o Dramin, tá? Bem, basicamente só vou passar para vocês aqui o primeiro slide, mostrando, né, o que tínhamos falado, benzodiazepínicos na aula passada e o que nós vamos a falar hoje, basicamente, dos medicamentos. Primeiro vamos a tratar dos outros ansiolíticos, basicamente vamos ter o quê? Os antidepressivos. Mas além dos antidepressivos ser contra a depressão, dentro dos seus efeitos terapêuticos, eles têm que tratamento da ansiedade crônica, eles são eficazes para a ansiedade crônica. Basicamente, os mais cotados, temos o quê? O Lexapro e o Aropax, que é a paroxetina, né? Se vocês já ouviram falar, né, da fluoxetina, que também está incluído, mas dentro dos melhores para tratar essa parte de ansiedade, a paroxetina e o Lexapro, que eles são encarregados, que é esse citalopram, né, no caso, que é bastante conhecido, bastante utilizado. Eles são fármacos de primeira escolha, excelentes, mas assim, tem que ter em conta por quê. Eles são fármacos de primeira escolha para quê? Para alguns tipos de pacientes especificamente, aqueles que têm uma inclinação à dependência ou vício, no caso. Por quê? Porque às vezes na primeira escolha tinha o que? Os benzodiazepínicos, só que como tínhamos falado, os benzodiazepínicos, eles provocam, no caso, dependência. Então, no caso, podemos associar e dar outro tipo de medicamentos, no caso, que podem ajudar a não criar tanta dependência. Esse que tínhamos falado, Lexapro e o Aropax, paroxetina, eles pertencem a uma classe específica do grupo farmacológico, que são o quê? Os inibidores seletivos da captação de serotonina, tá? Eles são diferenciados, não são como os ansiolíticos, que eles são outro grupo. Já esses que trabalham com serotonina são esse tipo específico aqui, que também são antidepressivos, no caso. Temos também outro grupo, que também é a venlafaxina, também conhecido como Effexor, e a duloxetina, que é um parente também da paroxetina, só que ele tem outro mecanismo de ação. Eles são o quê? Pertencem ao quê? Aos inibidores seletivos da captação de serotonina, parecido com o anterior, e norepinefrina associado. Então, ele pega mais grupos farmacológicos. E eles são utilizados, esses dois, podem utilizar eles somente ou associados a doses baixas de quê? De benzodiazepínicos, BZDN, benzodiazepínicos somente nas primeiras semanas. Por que isso? Porque uma vez que vai passar, tipo, mais de 4 a 6 semanas, né, no caso, vai começar o efeito ansiolítico. Então o quê? Então, no caso, a duloxetina, a venlafaxina começam a pegar firme, enquanto diminuímos as dosagens as dosagens de benzodiazepínico, porque, como eu tinha falado, eles podem provocar, no caso, uma dependência. Professor, eles não interagem entre nós? Não.
Eles são mecanismos diferentes, por isso eles não interagem, tá? Aí temos mesmo, aqui tínhamos falado, né? Pode ser diminuído gradualmente. Também não pode tirar, outra coisa interessante, você não pode tirar medicamentos desse tipo, ansiolíticos, antidepressivos, assim, retirar abruptamente, tem que ser gradualmente. Tá? Então, esses dois grupos que falamos, os inibidores seletivos, no caso de captação de serotonina e norepinefrina, o que eles fazem? Diminuem o potencial de causar dependência física comparado com quem? Com as benzodiazepinas. Aquilo que eu tinha falado, é melhor a primeira escolha por causa disso, porque eles diminuem o potencial de causar dependência. Ah, professor, então não causa? Não. Eles diminuem bastante. Então, estou falando de 1 a cada 10 pacientes que utilizam, 1 a 2, de 10 pacientes, 1 a 2 pode causar uma dependência usando esses antidepressivos, no caso. Tá? Mas ele é bem seguro nessa parte. É um tratamento de escolha básico contra TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizado. O que mais? Outra coisa que a gente se baseia muito para a escolha desse tipo é no custo também, né? E também nos efeitos adversos que esse tipo de medicamentos ocasiona. Então, porque tem vários dentro desses antidepressivos. Aí também associamos, no caso, o tratamento de antidepressivos mais benzodiazepínicos para tratamento de ansiedade por longos períodos. Aí também funciona essa associação. Principalmente aqueles pacientes que eles têm recaídas constantes, né? Que não tomam medicamento, ou param, ou às vezes simplesmente causam algum problema e deixam de tomar. Então, uma associação deles favorece, eles percebem que não faz efeito e reclamam e não tomam. Então, tem esse por causa da ansiedade também, viu, gente? Nesta figura, é aquilo que eu estava mostrando para vocês, a associação, né, no primeiro momento, de antidepressivos, caso, com quem? Com benzodiazepínicos. Então, esse inicia o tratamento com benzodiazepínico como o lorazepam, né, lorazepam, e ele inicia. E, ao mesmo tempo, ele vai iniciando o tratamento com quem? Esse citalopram, no caso, então, vamos juntos, né, a partir, no caso, depois, já da quarta, sexta semana, no caso, ele já vai retirando esse lorazepam gradualmente. Então, vai retirando da dosagem, né, no caso. Vamos retirando a dosagem. E continua novamente continua, na verdade, né, com esse citalopram. Para quê? Porque até esse dia 30, aproximadamente 35 dias, né, 40º dia, no caso, ele que já tem o efeito, então não teria problema de continuar, mas retirar a benzodiazepina, porque ele dá uma certa segurança nos primeiros momentos, já que ele tem um efeito rápido. Outro tipo de ansiolítico, já não mais antidepressivos, é a buspirona. Aquele clássico, né? Capaz já ouviram falar, o Ancitec, o Renitec, também conhecido, o Ancitec mais que tudo. No caso, é a buspirona, tratamento para que pessoas com tratamento crônico de TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizado, e pode ser comparável com, no caso, benzodiazepínico. Entre os dois, eu prefiro a buspirona, que ele é melhor. O problema, no caso, é que é um início lento, no caso dessa buspirona. Aí, como que trabalha essa buspirona? Ela trabalha se ligando a receptores, como sempre falei para vocês, todos os medicamentos se ligam a receptores. Essa buspirona se liga a quê? A receptores de serotonina tipo 1, receptores de serotonina tipo 2 e receptores dopaminérgicos. Então, ele é bom por isso, porque ele não pega um receptor só. Ele pega vários, então pode agir em vários momentos. Ele não tem efeitos anticonvulsivantes e miorrelaxantes, no caso. Os efeitos adversos dele são baixos, por isso que ele é bom, né? Vai depender também da frequência. Normalmente, os clássicos, que normalmente são os efeitos adversos, né? Cefaleia, nervosismo, tontura, náusea, e IMS, dependendo do caso. Mas aqui é bem baixo. Bem assim, de todos eles, muitas vezes só cefaleia,
às vezes um pouco de tontura nesses efeitos, mas assim é bem menor comparados com os benzodiazepínicos. Assim também a sedação e os problemas, as disfunções que a gente chama cognitivas e psicomotoras, lembra a capacidade perdida, não consegue lembrar, sabe, aquela memória anterógrada que tínhamos falado dos benzodiazepínicos. Nesse tipo, quando você utiliza a buspirona, eles são menores. Então, a sedação é menor, as disfunções, no caso, as disfunções cognitivas são menores, a pessoa consegue levar uma vida mais normal. E o mais bacana é que não cria dependência, não provoca dependência. Por isso que ele é bom, a buspirona. E outra coisa, assim, entre aspas, relativamente boa, né? Tem que ter bastante atenção, que a buspirona não é potencializada no consumo de álcool, tá? Então, podemos evitar né, algum tipo de problema, como os benzodiazepínicos. Se você consome álcool, eles são potencializados nos efeitos hipnóticos. Basicamente, nessa atividade ansiolítica e hipnótica. E aí fazemos uma comparação entre a buspirona e o Zyrtec versus o alprazolam. O alprazolam também é outro ansiolítico, no caso do tipo benzodiazepínico. Então, aquilo que estávamos falando para vocês sobre os efeitos adversos, ele tem menor interferência, no caso, né? Aqui está em vermelho, as linhas vermelhas é o que é a buspirona e amarelo é o alprazolam. Observa nos efeitos, diminuição da concentração. A buspirona tem muito menos desse efeito, não interfere com a concentração, pouca sonolência, né, já que não é um hipnótico, é um ansiolítico. A fadiga também é bem pouca comparada com o alprazolam, que ele diminui a concentração, aumenta a sonolência e provoca fadiga mental e física. Agora temos os quê? Os barbitúricos. Então, até agora já falamos do quê? Antidepressivos, já falamos, no caso, buspirona, e agora falamos dos barbitúricos. Gente, os barbitúricos são também um dos mais antigos que tem, em conjunto com os benzodiazepínicos. Eles são muito antigos. Antigamente, os barbitúricos eram dentro da base de tratamento, no caso de sedação, indução e manutenção do sono, no caso de hipnóticos. E também eles foram, passar do tempo, substituídos pelos benzodiazepínicos. Porque já saíram novos medicamentos, enfim, né, a atualidade. Os barbitúricos induzem tolerância. Então, esse é o grande problema deles. E dependência física. Não sei se vocês se lembram no gráfico. Oi? Tá dando muito barulho de vento. Não sei se tem como, acho que é o pessoal colocar no mudo. A ver. Tá, qualquer coisa, se alguém quiser perguntar, realmente tinha escutado. Deixa eu ver como eu faço isso aqui. Mas eu acho que é do seu áudio, professor, que tá esse barulho. É do meu? Eita. Eu acredito que é do seu. Eu tô ouvindo também esse barulhão. Será que era do meu? Ah, desculpem, gente. E agora? Acho que parou. Acho que era do meu mesmo, mas é engraçado que... Agora melhorou, era o seu Melhorou, mesmo. Acho que era né? vento do ventilador, É alguma coisa ventania, assim. pode ser. Mas podem falar, viu? Quando escutarem isso aí, vem no início. Ué, voltou. Deixa eu ver aqui, deve ser isso. Acho que agora foi. Vamos ver. Qualquer coisa a gente vai falando. Tá, gente? Desculpa, viu? Bem. Então, eles eram base, como tínhamos falado, né, dos tratamentos de manutenção do sono, só que o problema era, né, da tolerância que induziam, e a dependência física era extrema. Então, foram focando progressivamente pelos benzodiazepínicos. Então, eles dão, sim, o principal é a abstinência grave, né, que tinha falado. Ah, professor, mas os benzodiazepínicos também. Sim, mas então, é um problema sério, né, no caso dessas abstinências graves que elas provocam. São substâncias controladas, né, no caso você não encontra elas facilmente, você tem que ter receita, né, controlada, medicamento controlado. O principal deles, um dos mais, assim, procurados, né, era o tiopental sódico, né, no caso. O pentotal, que a gente chamava, né,
que era muito utilizado para induzir anestesia. Até agora, dependendo do caso, eles são utilizados para sedação de animais, né, de laboratório. Mas hoje já foi mais utilizado, menos utilizado por causa do quê? Dos efeitos adversos, no caso. Até eles falavam que era a droga da verdade. Esse tiopental sódico, se falava que endosagem, ela provocava, assim, a pessoa não podia mentir. Por quê? Eu vou explicar o porquê ela consegue evitar, ela desinibia, no caso, tudo que ela tinha aprendido. Ou seja, você tem que guardar algumas coisas que você te ensinava. Então, ela desinibia toda a tua personalidade. Então, você terminava falando, né? Mas isso em dosagens específicas, não em qualquer tipo de dosagem. Tanto que o método de tortura, né, que era utilizado antigamente, não sei se ainda é, né, mas enfim, é feito também, né, anticonvulsivante, anestésico. O mecanismo de ação desses barbitúricos, né, basicamente, como qualquer tipo de barbitúrico, fentobarbital, no caso de tiopental, eles são depressores do sistema nervoso central. Todo medicamento, ou todo grupo farmacológico que deprime o sistema nervoso central, ele vai trabalhando no sono, na ansiedade, basicamente. De maneira semelhante ao que os benzodiazepínicos trabalham com o quê? Aumentando o GABA, não sei se vocês se lembram, no caso do mecanismo de ação dos benzodiazepínicos. Tem, no caso, o canal iônico, dentro deles tem os receptores GABA, que ajudam a quê? A aumentar a entrada de cloro no interior do neurônio, e assim, quando aumenta o interior de mais cloro, isso evita a excitação neuronal, então evita a ansiedade, no caso. Mesmo esquema, trabalham os barbitúricos. Eles vão, no caso, os barbitúricos, eles vão se ligar, no caso, no canal iônico, que é na verdade, uma proteína, né, que fica na membrana do neurônio, que comunica, né, externo com interno, e lá fora estão os cloros. Então, quando entra o cloro, só que, no caso, o barbitúrico, ele vai fazer que entre mais, por mais tempo, vai demorar mais tempo, vai abrir mais a porta mais tempo, então vai entrar bastante cloro. Aí, uma vez que entrou o cloro, tem mais do que normal, isso vai fazer o quê? Vai evitar a excitação neuronal. E com isso, né, se for ansiedade, vai evitar a ansiedade. Porque se tiver pouco cloro, isso facilita que a despolarização, que leva ao aumento da excitação neuronal. E isso leva à ansiedade, no caso. Professor, mas isso é somente em todo mundo, né? Só que em algumas pessoas que já têm um problema, já isso é mais aumentado. Então, para isso que servem esses barbitúricos. Bem, basicamente, estou mostrando o mecanismo, no caso está falando, essa ligação, esse receptor GABA, mas não são iguais que os benzodiazepínicos. Enfim, na outra aula vocês vão ver. Bem, as ações que tem esses barbitúricos, ele vai variar de acordo com quem? Com a duração da ação. Então, aí a gente coloca, é importante entender que temos 3 tipos. Os medicamentos barbitúricos podem ser de ação longa, como o fentobarbital, 1 a 2 dias. Então, imagina 1 a 2 dias. Os de ação curta, no caso de 3 a 8 horas, pentobarbital, secobarbital, e os de ação ultra curta. Vocês perceberam que aqui não tem intermédio? Não. Que geralmente, entre ação longa, eles são ação longa a intermédia, mas geralmente eles falam de ação longa. Então, a ação ultra curta, que é aquele que a gente falou, né, o tiopental, ele é rapidinho, em 30 minutos ele está já com o início rápido do efeito. Então, aí vamos ter aqueles que vão provocar a depressão do sistema nervoso central, como tínhamos falado. Baixas doses desses barbitúricos causam sedação. Se você aumentar a dosagem, vai provocar hipnoses com leve introdução anestésica, que seria do tiopental. Não provocam
analgesia. Então, eles não vão, tipo, se você está com dor, você vai ter dor. Você pode dormir, mas você está sentindo dor internamente, só que você não consegue nem falar, você não fala. O uso crônico, no caso, pode levar a essa tolerância também. Podem causar também depressão respiratória, isso é uma coisa interessante, na verdade perigosa, porque essa depressão respiratória que causa os barbitúricos, ele pode ter um efeito cardiovascular também. Suprimem as respostas frente à hipóxia, a dosagem excessiva causa, no caso, depressão respiratória e morte, no caso. Barbitúricos, se você compara em segurança com os benzodiazepínicos, os barbitúricos são mais perigosos, são menos seguros, porque eles, você vai aumentando a dosagem, eles seguem. Benzodiazepínicos, você vai aumentando a dosagem, ele chega um momento que eles caem. Por quê? Porque tem intolerância. Agora, nos barbitúricos, eles seguem, no caso, ansiedade, hipnose, coma e morte. Se você vai aumentando as dosagens, elas vão provocando a resposta que tem o corpo frente às dosagens cada vez mais elevadas de barbitúricos, leva a coma e a morte, nesse caso. Os usos terapêuticos, basicamente anestésico, anticonvulsivante e hipnótico sedativo, no caso, né? Eu vou falar que eles não têm assim uma margem de segurança quase nada, mas assim é pequena margem de segurança entre a dosagem terapêutica e a intoxicação. A farmacocinética desses barbitúricos, eles são que bem, todos eles basicamente, igual as benzodiazepinas, são excelentemente absorvidos por via oral, se distribuem por todo o corpo, e quando eu falo de distribuição do todo o corpo, é de todo o corpo. Lembra, na Fármaco 1, nós tínhamos falado, os medicamentos se distribuem, né, dentro dos critérios farmacocinéticos. Vai chegar um momento que se distribuem, mas, no caso dos barbitúricos, é maior, porque eles vão iniciar primeiro, uma vez que entram no sistema nervoso central, eles depois vão ir, ou seja, não vão ficar ali, eles vão para outras áreas. Geralmente a gente fala áreas esplâncnicas, que esplâncnica vem de órgãos, de grupos. Então vão para onde? Para os músculos esqueléticos e depois atinge no final o tecido adiposo. Então pensa, já deprimiu o sistema nervoso central, depois vai deprimir a musculatura esquelética, tanto que você não consegue se mexer. E no final ele vai ser absorvido ou vai ser distribuído, né, pelo tecido adiposo. E pode causar intoxicação também. Atravessam a placenta, então tem perigo com o feto, né, no caso. Sofrem metabolismo pelo fígado e são excretados rapidamente pela urina em 100%. Os efeitos adversos dos barbitúricos, basicamente, aqui os mais comuns, né, potencial do uso, né, da causa de dependência, a sonolência que ela pode ter, as náuseas, vertigem, os tremores que ele causa, e uma indução enzimática, no caso, dificuldade de concentração, preguiça mental e física, sabe, provoca aquela ressaca, né, quando o paciente ele acorda, né, acorda com esse tipo de ressaca, né, causado pelo efeito hipnótico. Então tem que ter cuidado, né, no momento que se administra esse tipo de medicamentos com o paciente. Os cuidados, né, nós como enfermeiros, né, observar como esse paciente está progredindo, observar ele bem no momento da administração, né, no caso quando você vai fazer o exame dele, tomar bastante cuidado com o uso de barbitúricos. Ele pode causar morte por dosagem excessiva, geralmente isso é bastante vinculado com suicídio, aumenta a depressão respiratória, aquilo que estava falando, a depressão cardiovascular. Então, aí aumenta a taquicardia, no caso, isso pode levar ao aumento da pressão arterial. Temos agora outro tipo de ansiolíticos e outro tipo de hipnóticos, bastante conhecido, né? O Zolpidem. O Zolpidem, né? Ele trabalha basicamente com receptores benzodiazepínicos, ou seja, ele utiliza aqueles que os benzodiazepínicos utilizam. Professor, então pode dar uma interação? Pode dar uma interação, no caso, com outros benzodiazepínicos, ou com benzodiazepínicos, no caso, pode ter uma interação.
Eles não têm propriedades anticonvulsivantes ou miorrelaxantes, como tem, no caso, os benzodiazepínicos. O bom deles é que tem baixos efeitos de abstinência. Se causar abstinência, os efeitos que causa, sabe, meses, náuseas, tontura, é bem pouco. E diminui, sabe, quando tem os efeitos adversos, você não tomou direitinho, aí te dá insônia por rebote, que é pior ainda, né? Então, é pouco essa insônia, é mínima quase essa insônia que vai te dar provocada, né? Efeitos adversos. O uso prolongado também, pouca tolerância. Um dos poucos que tem pouca tolerância, não causa, né? Pouca tolerância a esse medicamento. Ele é absorvido muito bem pelo trato gastrointestinal. Só que, ao mesmo tempo dele ser absorvido bem pelo trato gastrointestinal, pode causar problemas aí mesmo também. O início rápido, o tempo de vida média desse medicamento é 2 a 3 horas, então você supõe que ele vai durar bem pouco. Ele dura basicamente 6 horas no corpo, então a cada 6 horas ele teria que estar recebendo uma nova dosagem. É bom e é ruim. O efeito hipnótico por 5 horas, né, que tínhamos falado, e tem interação, além com outros benzodiazepínicos, também com quem? Com esse tipo de antibiótico, que é a rifampicina. Bem, e o zolpidem, os efeitos adversos, tínhamos falado, né? Bem agradáveis, pesadelos, agitação, amnésia anterógrada, cefaleia, distúrbios gastrointestinais, que é outro tipo de tipo, até mesmo benzodiazepínicos, eles não provocam esses distúrbios tão sérios como a gente está vendo com o zolpidem, tonturas e sonolência noturna. Temos 3 tipos, 3 primos desse zolpidem, que é a saleplona, a gente vai falar, e a sopiclona. A sopiclona, que não alteram os estágios de sono. Benzodiazepínicos alteravam os estágios de sono, basicamente o estágio 2. O que significa isso? Que o zolpidem, a saleplona, você toma eles e você vai ter todo o seu sono desde o início, sem nenhum tipo de alteração. Ou seja, o zolpidem não intervém em nenhum tipo deles, porque os benzodiazepínicos, eles trabalhavam no estágio 2. Ou seja, que previamente eles tinham um estágio 1, que eram os primeiros momentos que a pessoa começava a querer dormir, geralmente os primeiros 15 a 20 minutos, sabe? Quando você deita na cama, está pensando, né? Aí demorava, né, para os benzodiazepínicos alcançarem isso, porque eles somente iam a trabalhar depois de 30, 40, 50 minutos. Já o zolpidem, ele já pega no primeiro. Então, você deita já e na hora você vai, assim, não na hora, né, obviamente, né? Mas é bem melhor que os benzodiazepínicos. A saleplona, que é o outro parente de zolpidem, similar ao zolpidem, o único que é diferente, que é melhor para que causa menos efeitos residuais nas funções psicomotoras e cognitivas, ou seja, não intervém, não te dá fatiga, não provoca diminuição da concentração, você consegue criar, ter memória, melhoras aí, viu, gente, quem toma. O efeito ansiolítico, normalmente. Outro tipo de hipnóticos, basicamente a sopiclona, ela é eficaz contra insônia por até 6 meses, depois ele cria tolerância, é rapidamente absorvido, os efeitos adversos, assim, além dos normais, né? Tem ansiedade. Gente, tem alguém com o fone ligado aí, tá tossindo, e o barulho que nós está ouvindo tá vindo daí, porque começou tudo de novo. Desliga aí o seu barulho aí. Não é do professor, não. Tem alguém que está assistindo a aula que está com o telefone ligado. Deixa eu ver. É quem tossiu. Quem tossiu aí, olha aí seu fone aí que está funcionando. Está desligado, não. Deixa eu ver aqui nisso. Como que mente, gente? Ah, não, acho que é aqui, a ver. Mas eu consigo desativar de todo mundo? Consegue, professor, acho que consegue. Só não sei onde que é. Aí está o... Eu tô com fone, mas eu não tossi, não.
Não, mas acho que já falta pouco, gente. Vamos tentar terminar aqui, tentar não se mexer, que a gente consegue, tá? Enfim, xerostomia, lembram que era xerostomia, era falta, no caso, de saliva, no caso, né? Na língua, né? Então provoca isso, uma coisa nova. Até agora, de todos os ansiolíticos e no caso, hipnóticos que a gente viu, esse, o único é essa sopiclona. Edema periférico, somnolência. Nessa imagem que estou mostrando aqui, ele faz o quê? Faz uma comparação, no caso, entre o início e a duração. E observa aqui, todos iniciam 30 minutos, bem rápido, né? Por isso que eu falei para vocês que eles não interferem com os estágios de sono. Já as benzodiazepínicas, não, demoram mais tempo para conseguir pegar o sono, no caso. Agora, observa, né, no caso, a sopiclona, estava vendo 20 minutos, dura 7 horas. A ramentiona, né, 30 minutos. Então, você percebe que eles não interferem com os estágios de sono, né, um efeito hipnótico, basicamente. Outro tipo de medicamentos são os antihistamínicos. Eles também trabalham bastante para o sono. A difenidramina, hidroxicicina, doxilamina. Só que eles trabalham para dois tipos específicos, no caso de insônias, que é a insônia leve ou a situacional, no caso. O único problema, né, são os efeitos indesejados e muitos desses, como eles são antihistamínicos, né, como já tínhamos falado dos antihistamínicos, eles também têm o efeito principal deles são antialérgicos, então, tipo H1, H2, né, como tínhamos falado, então eles vão trabalhar também em outros grupos de sistemas, então, muitas vezes esse é o problema. E recentemente tem saído essa difenidramina, não é a... Muitos confundem com o quê? Com o Dramin. O Dramin é é um parente dele, dimenhidrinato, que é o Dramin. E o Dramin, ele tem nada a ver para sonolência, mas dentro dos efeitos adversos, uma a cada 10 pessoas, ele causa aumento do sono, o efeito sedativo é maior, mas geralmente ela pode causar um aumento, o efeito hipnótico. Entendeu? Mas assim, não é aquela história como normalmente a gente fala, né? Nossa, no Dramin e vou ficar com sono. Não é bem assim, não. Mas se associa bastante que pode acontecer. Uma a cada 10 pessoas pode ter essa melhora no efeito de uma insônia, se for o caso. Mas a gente não vai estar torcendo para isso acontecer, porque aí você teria que aumentar o efeito da dosagem, aí gera outro perigo. Que você vai ter os efeitos adversos dos efeitos antihistamínicos, e não como sedativo ou hipnótico. Os antidepressivos e outro tipo de antidepressivos, como a doxepina, né, mirtazapina, eles são utilizados como estrabula, ou seja, né, aquilo que é do Dramin, os efeitos colaterais que acontecem, que pode acontecer, só que são em doses baixas. Geralmente todos esses três são doses baixas que se utilizam para tratar isso. Ah, mas professor, mas e os antidepressivos? Para depressão, beleza, mas para o efeito que causa adjacente, o efeito antidepressivo, também tem o efeito hipnótico. Aí tem escutado, até a gente vê em relatos de casos, no caso pessoal da área da saúde mental, né, também trabalha, e eles falam que os próprios, alguns, né, não todos, eles até partem o medicamento, no caso, para diminuir esse efeito hipnótico. Só que isso está errado, né? Enfim, são relatos que se escutam. No caso, você vê, né, alguns artigos falando, né? Mas a segurança que a gente tem, né, como enfermeiro frente a esses pacientes, tem que ser bem cuidadosa, bem criteriosa, de que o paciente não esteja, né, no caso, até mesmo outros profissionais da saúde que acompanham a gente, estejam partindo o medicamento para que não provoque tanto efeito hipnótico, porque o próprio paciente se queixa, eu estou bem, mas eu estou dormindo demais, não sei o quê, enfim. E aí ele não quer, causa fadiga e todo esse problema, no caso. Bem, gente, acho que até aqui terminaríamos, então, essa parte de aula de ansiolíticos. Eu gostaria de saber, né, se tiverem alguma dúvida.